Olá, convidando vocês a me acompanharem em mais um unboxing. Desta vez é uma compra feita na loja Simbólica, uma loja virtual, excelente. E vamos ver o que ela nos traz. Tarô da influência dos anjos. A autora, né, é Jodie Boginski Barbesi, certo? 78 cartas, 2 cartas de referência para ajudar a interpretação e as leituras, e um libreto, um guia de 184 páginas, né, da US Games. Muito bem. Esse é daqueles baralhos que são muito, eu diria, muito esteticamente muito bonitos, muito bem feitos, né? A US Games também tem uma qualidade comparável aos baralhos italianos, né? E é bastante interessante isso. Vamos ver então aqui o baralho o tarô, né, da influência dos anjos. Aqui o livretinho, certo? Com o mesmo título. E aquelas descrições que a gente vai encontrar, né, com palavras-chave e sempre adaptando, evidentemente, a temática do baralho, né? Esse é um baralho temático, é um baralho que vai falar dessas criaturas, né, que nós chamamos de angelicais, de anjos. Há pessoas que acreditam muito nisso, que são devotas, há outras que não dão a menor bola, que não acreditam, e eu procuro sempre deixar claro que não acho que isso seja importante. Eu gosto do baralho, eu vejo o baralho, pesquiso sempre, e quando eu gosto das imagens e acho que as imagens podem me ajudar a obter interpretações, extensões de interpretações maiores. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente, eu estou dizendo a gente, eu estou dizendo eu, certo? Eu não posso falar em nome de mais ninguém. Mas quando eu vejo que eu estou, na verdade, repetindo aquelas mesmas palavras, repetindo aquelas mesmas expressões, repetindo aquela coisa, não saindo do lugar, né, praticamente, eu acho que é chegada a hora de tentar ver de uma outra forma. Eu não sou a pessoa mais devota ou que acredita ou que não acredita, e isso não importa. O que me importa é que a maneira de mostrar e provavelmente a forma que a autora encontrou para justificar a presença de cada anjo, né? Como uma das figuras do tarô, é isso que me importa, é uma maneira de pensar diferente do comum, certo? Então, é por aí que eu vou, é por aí que eu acabo adquirindo esses decks. Então, deixa eu colocar para cá para a gente poder ver melhor. Então, esse é o louco. Eu vou ter que abrir um pouquinho isso daqui. Isso. Esse é o louco, o mago. As imagens são maravilhosas, né? O baralho é de excelente qualidade, é folha de ouro, folha de ouro mesmo, na beirada. A flexibilidade das cartas é muito bonita, muito elegante, a parte de fundo, né? Também
E ele tem uma coisa que me incomoda um pouquinho, eu vou ser honesto. Eu não gosto de carta com muito verniz em cima. Eu não gosto desse reflexo. Tá vendo? Isso daqui eu não gosto. Mas é o que há. Né? Então vamos lá. A alta sacerdotisa, as duas colunas do templo, Boaz e Joachim, e o pomegranate aqui no fundo. A imperatriz, o imperador. Como vocês podem ver, é um baralho feito de colagens, aonde ela colocou as asas em todos os personagens, né? O hierofante, os amantes, o carro, a força, o eremita, a roda da fortuna, a justiça. Daí nós temos o pendurado. Lembre-se, as pessoas muitas vezes continuam usando a expressão de enforcado. Nunca vi alguém ser enforcado pelo pé, certo? Isso é uma tradução literal, sem parar para pensar, do inglês. Hanged em inglês é tudo que é pendurado. Hanger, por exemplo, é um cabide, aquilo que pendura, né? E é a mesma palavra tanto para enforcado como para pendurado. Vieram para o Brasil, alguém traduziu pela primeira vez e ficaram falando enforcado. A pessoa não está enforcada, ela está pendurada. Por quê? Ela está aguardando. É um sacrifício aguardar. Né? Já viram em bar? Hoje em dia a gente não vê mais direito isso daí, mas em bares, em botecos, havia assim, não aceito pendura. Então, por quê? Pendura era você deixar a conta em suspenso. Pago no final do mês, pago no final de semana, pago quando tiver dinheiro, esse tipo de coisa, né? É a mesma coisa, a sensação é a mesma. É uma sensação de eu não sei quando é que eu vou sair dessa, mas eu vou sair, né? Uma hora virá. A morte, a temperança, o diabo, a torre, a estrela, a lua, o sol, o julgamento e o mundo. E daí nós temos as cartas de naipe, né? Começando com o naipe de copas, o as, o 2 de copas, a alegria do 3 de copas, a confraternização, o tédio da carta do 4 de copas, a tristeza, a angústia do 5 de copas, as memórias, as lembranças, às vezes a recusa de crescer, né? O complexo de Peter Pan, dos 6 de copas, o 7 com as suas possibilidades quase sempre fantasiosas, o 8 que é o seguir em frente, o 9 que também é uma conclusão, né? E o 10 que finaliza tudo com a família, né? O amor no seu sentido mais amplo. E daí o pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei de copas. Naipe de espadas, o as, a dúvida ou a batalha entre ideias do 2, o 3 e a dor provocada, né, pela conversa, pela fofoca, pela intriga, pela maledicência, pela fake news, né, pelo raciocínio mal resolvido. O 4, um momento de retiro, um momento de acalmar a mente.
o 5, o 6, o 7, o 8. Essa carta é a base da carta, essa figura com a harpa praticamente, a harpa musical praticamente sem as cordas, e essa figura vendada, não cega, mas vendada, não tem as facas no original, é um quadro célebre que significa a esperança. O 9 e o 10 de espadas, que é a hora de, reerguer-se, o horizonte volta a brilhar. Então, o que tinha que passar já passou, o que você tinha que sofrer já sofreu, você já chegou no fundo do poço, agora é recomeçar. O pajem, o cavaleiro, a rainha e o rei. Como vocês podem ver, a figura angelical está sempre próxima, aqui, como se fosse uma fonte inspiradora. Está estudando ou lendo, e aqui a figura angelical. Ouros ou pentáculos, o as, o 2, saber lidar com duas situações, o 3, o 4, o medo de perder as coisas, aquela ideia assim, tudo meu, preciso ter, o acúmulo, a necessidade de segurança. O 5, o 6, o 7 de ouros, o 8, o 9 e o 10 de ouros. O pajem, o aprendiz, o cavaleiro, aquele que é destemido e vai atrás, a rainha, pessoa generosa, e o rei, aquele que sabe distribuir. Naipe de paus, as, 2, 3. A celebração no meio do caminho, a celebração no meio do desenvolvimento do projeto, Naipe de paus é a criatividade, é a vontade de fazer as coisas, capacidade de fazer. O 5, que a gente pode ver como concorrência, competição, ou mesmo um grupo de trabalho, resolvendo juntos a mesma coisa. O 6, a vitória. O 7, o defender a própria opinião aos outros aqui, e você defendendo aqui. O 8, o 9 e o 10, a sobrecarga, de compromissos, de responsabilidades, de tarefas assumidas. O pajem, o cavaleiro, é o único cavaleiro, a única carta de cavaleiro que tem nesse deck que ele está a cavalo. A rainha, o rei e duas cartas de texto falando sobre cada carta. A mecânica dos números, para quem segue a numerologia, e os significados dos naipes. Pessoal, eu particularmente gostei muito do baralho. Achei o baralho, além da qualidade ser muito bem feita,
essa ressalva que eu fiz do brilho dele é uma ressalva pessoal, isso não modifica absolutamente a qualidade dele, vocês podem ver, né, o acabamento dele, fantástico. Muita facilidade de compra, porque você compra aqui no Brasil mesmo, né? E podendo inclusive, né, parcelar sua compra, coisa que você não faz quando compra com cartão internacional. E, e acho que é muito interessante, visualmente muito interessante. E agora vai ser aquela fase legal de ficar lidando com ele, fazendo tiragens, estudar carta por carta, que é o que eu faço quando eu adquiro um baralho. Para vocês, muito obrigado, foi um prazer ter a companhia de cada um.